Irmãos, eu tenho falado, eu estou muito contente, eu estou com muita expectativa para o ano que vem, porque eu sei que Deus ele tem grandes coisas preparadas para nós para o ano 2025. E eu sei que grandes coisas vão acontecer. E eu creio que nós vamos passar por um grande reavivamento. Porque o avivamento aconteceu em Atos capítulo 2. Agora, o reavivamento vai acontecer nesse momento. É nós voltarmos a poder usufruir daquele poder que o Espírito Santo nos delegou, dos dons do Espírito Santo. Eu quero pedir para os irmãos abrir a Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 19. Não liga muito não, que eu ainda estou fanhoso, que minha sinusite já tem três semanas que está atacada, mas logo Jesus cura. Atos capítulo 19, nós vamos começar lendo o verso 15, que diz assim: Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui a sua mulher e as suas duas filhas, e vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, os homens agarraram Ló, a mulher e as duas filhas pela mão, tiraram-nos dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, o seu servo teve o favor, e a lealdade comigo foi grande ao poupar a minha vida. Mas não consigo fugir para as montanhas sem que a destruição me alcance e eu morra. Aqui perto há uma cidade pequena, está próxima, que dá para correr até lá. Deixe-me ir até lá. É pequena e nela estarei salvo. Está bem, respondeu ele, também atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade que você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol havia nascido sobre a terra. Então fez o Senhor chover fogo, enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com os habitantes da cidade e a vegetação que crescia no solo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti nesse momento. Fala, Senhor Jesus, através da minha vida, Senhor, porque eu não estou aqui para aparecer, mas Tu estás aqui para ser exaltado nesse local. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que Tu tens para falar ao nosso coração, falar, Senhor, ao nosso espírito, para que nós, Senhor, possamos realmente passar por um reavivamento e transformar e impactar, Senhor, a nossa nação. Eu te peço, Senhor, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei vocês, porém, eu anseio por um reavivamento. Eu anseio por um renovo espiritual a ponto de impactar vidas e impactar gerações. Porque nós precisamos fazer isso, nós temos que ser a diferença. E para que isso aconteça, nós precisamos estar cheios do poder do Espírito Santo. O reavivamento, ele não é algo que simplesmente acontece. O avivamento, ele é algo que vai acontecer quando nós nos disponibilizamos a alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Quando eu e você alinhamos a nossa vida com Deus,
as coisas começam a acontecer. O Espírito Santo, ele começa a se mover. O Espírito Santo começa a transformar. Milagres começam a acontecer. Vidas começam a ser salvas. Ambientes começam a ser transformados. Mas tudo depende de mim e de você. Nossa vida, nosso caminhar, nosso falar, nosso viver, ele tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Não a nossa, a dele. O reavivamento, ele é um posicionamento que eu e você temos que tomar. Não é uma coleção de regras que nós temos que passar. Ó, você vai fazer assim, 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 assado, o reavivamento vai acontecer. Não, o reavivamento, o verdadeiro reavivamento, a verdadeira vida que Deus vai trazer, vem através do posicionamento. Nós temos falado nas últimas semanas muito sobre João 10:10, que diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente ou plenamente, uma vida completa. Quando Jesus ele fala isso, ele não fala só de bens materiais. Ele não fala só da nossa vida aqui na terra, no físico. Mas quando ele fala viver uma vida plena, ele está falando da vida espiritual. Nós vivermos todos os dons, caminhar nos dons que falam em Coríntios. É isso que ele está falando. Viver uma vida plena é viver debaixo do poder de Deus. É viver debaixo da unção e da autoridade que ele tem nos dado. Isso é viver uma vida em abundância. É você estar tão cheio de Deus que o poder de Deus ele vai superabundar na sua vida. Você vai orar por pessoas e elas vão ser curadas. Você vai orar por pessoas que estão passando por dificuldades financeiras e Deus vai realizar milagres porque você é uma pessoa generosa e é uma pessoa que está cheio do poder de Deus. Então, isso é viver uma vida em abundância. Muitas pessoas interpretam esse verso, principalmente, não, eu vou viver uma vida abundante, porém, eu vou viver uma vida bem o quê? Financeira. Não, esse versículo em abundância fala de tudo, inclusive da nossa vida espiritual. O problema é que muitos de nós não queremos abrir mão dos nossos desejos. Nós queremos viver a nossa vida, não a vida que Deus tem para nós. Os irmãos estão me entendendo? Então, nós precisamos viver uma vida de acordo com o que Deus tem. Quando o nosso coração se alinha com o de Deus, os milagres e os sobrenatural de Deus começa a acontecer na nossa vida. Quando nós alinhamos o nosso coração com o que Deus tem para nós. O sobrenatural de Deus, ele vai vir, ele vai acontecer e ele vai transformar. O nosso problema, o maior problema da humanidade é que nós não vivemos espiritualmente. Nós esquecemos que nós somos seres espirituais, porém, nós achamos que nós somos isso aqui. E nós vivemos de acordo com o que a carne nos habilita a viver. Você não foi chamado para viver no mundo físico, mas você foi chamado para viver do mundo espiritual. Porque da maneira que nós vemos o mundo, é que nós vivemos. Por exemplo, se você vive no mundo, vivendo carnalmente, você vai ver tudo através do quê? Do olho da carne. Tudo não tem solução. Tudo vai dar errado. Nada vai acontecer. Porém, quando você vive pelos olhos espirituais, não importa como esteja a situação, o que está para acontecer, você vê o milagre de Deus e o sobrenatural acontecendo na sua vida. Por isso que nós fomos chamados para que nós vivamos pela fé.
2 Coríntios, versos 5, 7 diz: porque vivemos por fé e não porque vemos. Se você vive pelo aquilo que você vê, você não está alinhado com Deus. Se você vive pelas coisas que a situação está demonstrando para você e você crê na situação que você é incapaz, você vai se tornar incapaz. Se você vive somente pensando nas coisas da terra, terrena, o seu objetivo está errado. O seu goal está errado. Eu e você não fomos chamados para viver os objetivos que a terra tem para nos oferecer. Mas nós fomos chamados para viver o objetivo de chegarmos para a vida eterna. Chegarmos com Cristo. E usufruir de tudo aquilo que Ele tem de melhor para nós. Entenda. Ló, ele tinha tudo para ser abençoado. Tudo. Ele deve ter vivido anos com Abraão. Abraão ensinou ele. Deus é que faz. Deus é aquilo. Deus é isso. Provavelmente, Ló presenciou algumas vezes que Deus veio visitar Abraão. A Bíblia não fala. Mas Ló andava com Abraão. Já parou para pensar? Porque eu creio que Deus se manifestava fisicamente para Abraão. Porque senão Abraão ia ficar andando de um lado para o outro, conversando assim. E o povo que estava em volta dele ia estar falando, esse cara está louco. Eu creio que Deus se manifestava para Abraão. Que eles eram amigos íntimos. E eu creio que Ló presenciou isso. Porém, na hora de escolher entre Deus, o mundo, as promessas de Deus, Ló foi para a ganância. Ele decidiu escolher Sodoma e Gomorra. Ele escolheu Sodoma e Gomorra porque os pastos eram verdes. E Abraão, já que você vai para lá, eu vou para cá. E Abraão foi para o deserto. E Deus o prosperou de tal maneira. E Ló foi para um ambiente contrário a tudo aquilo que seu tio Abraão tinha ensinado para ele. Quantos de nós temos entrado em ambientes que, em vez de nos impulsionar para a gente viver aquilo que Deus tem de melhor para nós, estamos entrando em ambientes que está nos enfermando. Ambientes que, em vez de pegar você e fazer de você uma melhor pessoa, tem feito você pior. Ambientes que você entra alegre e sai triste. Ambientes que você entra dizendo, hoje eu vim para conquistar, e você sai arrasado. Foi isso que aconteceu com Ló. Ló, ele chegou lá. Você lembra por que foi a briga entre Ló e Abraão? Dos pastores deles? Por causa das ovelhas, por causa da bonança que existia entre eles. É bonança? Não é. É isso. Ela falou português de Portugal, mas não entendi. Eles prosperaram tanto que já não cabiam mais no mesmo local. A prosperidade entre Abraão e Ló era tão grande que eles já não cabiam mais. Abraão decidiu se isolar e ir para um lugar, um local, aonde ele não ia ser influenciado, enquanto Ló foi para um local, aonde tudo que ele tinha ia se tornar maldição na vida dele. Vou passar algo científico para os irmãos agora. Ok? Quando você fica perto, para você entender o poder
de uma pessoa que reclama perto de você o tempo todo. Se você ficar perto de uma pessoa reclamando por 30 minutos, essa reclamação destrói 3 áreas cognitivas do seu cérebro. 3, somente 30 minutos. Destrói a sua habilidade de processar informações, sua capacidade de decisão e o pior de todas, a sua memória. 30 minutos que você fique perto de uma pessoa que está reclamando, falando só coisa negativa, essas 3 áreas do seu cérebro são afetadas. Para você ver que como o ambiente que você está te prejudica. Da mesma maneira que a igreja te impulsiona a ser algo melhor, ser uma pessoa melhor, o Espírito Santo vem para transformar a tua vida. Um local que você está, que só tem reclamação, só tem queixa, só tem distração, só tem coisa negativa, vai destruir a sua vida. Você pode falar, mas eu estou cheio de Deus. Não, você vai ser contaminado. Porque tudo aquilo que tem legalidade para falar na tua vida, vai direcionar você para onde você vai. Tudo o que você der liberdade para falar na tua vida, vai destruir o seu caminhar com Deus. É difícil de falar, mas é uma verdade. Tudo que tem legalidade na nossa vida tem influência de nos direcionar para onde nós vamos ou deixamos de ir. Os irmãos estão me entendendo? Então, tudo que é falado, existe um poder de direção na nossa vida. Uma pessoa que só sabe reclamar, ela só sabe caminhar para a desgraça. Entenda? Se você ficar escutando sessão de desgraça por 20 minutos, ok? 20 minutos, é liberado no seu sistema o famoso cortisol. O cortisol em si, ele não é mau. Mas em quantidades altas, ele é muito tóxico. 20 minutos de reclamação leva 5 horas para você se desintoxicar do cortisol. 5 horas. O que o cortisol faz quando ele está em excesso no seu corpo? Ele traz fadiga, oscilação de humor, perda de apetite, irritação na pele, perda de peso e alterações arteriais. Isso é o que o cortisol em excesso faz no nosso corpo. Eu estou trazendo algo científico para os irmãos. Porque é uma realidade. Se nós queremos um avivamento, um reavivamento, nós temos que saber os ambientes que nós estamos. Porque senão nós não vamos conseguir. O ambiente, ele vai influenciar a sua vida. O ambiente que você frequenta, ele vai te destruir. As pessoas que você caminha, se você não caminhar com pessoas que te impulsionam, você pode ter certeza, essas pessoas vão te arrastar para baixo. Porque, como eu disse, aquilo que fala na sua vida, ele te direciona para onde você vai. É a direção que é dada. Sodoma e Gomorra era um lugar tão tóxico que o próprio Deus desceu para a terra para destruir. Porém, quando você vai ler, com a minha imaginação, ok? Vou falar o que eu imagino. Então, nós vamos ler, e aí os irmãos tiram a sua própria conclusão. Deus diz que ouviu, ok? Coloca para mim lá, Gênesis 18. Aí eu vou dizer para os irmãos. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Próximo. Descerei e verei, presta bem atenção,
descerei e verei, vírgula, se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Quando ele diz assim, ó, descerei e verei, de fato, o que eles têm praticado corresponde a esse clamor. Ou seja, eu imagino comigo assim, não é possível, Deus falando, não é possível que o que esse povo está fazendo é tão grave assim. O próprio Deus, eu acho que duvidou, ele falou, não, eu tenho que descer lá para ver se é verdade. Não. Eu acho que os anjos iam levar para ele, essa é a minha imaginação, não está na Bíblia, ok? Não vai falar, o pastor está falando heresia. Gente, para Deus falar isso, de fato, o que tem praticado corresponde com o clamor. É Deus falar assim, eu mesmo não acredito que isso está acontecendo, eu vou lá para ver. Para vocês verem que, sim, por mais que você fale que não, o ambiente que você está, ele pode ser tóxico. Abraão, ele foi para Sodoma e Gomorra. E ele se intoxicou naquele lugar. Ló, ele ia se tornar como aqueles homens. Mais cedo ou mais tarde, Ló ia começar a praticar as mesmas coisas que aqueles homens faziam. Por quê? Porque a influência era tanta que o próprio Deus teve que descer para aquele lugar para ver o que estava acontecendo. E lembre-se, Deus, ele é onipresente, Deus é onipotente. Ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares. Mas, gente, o próprio Deus falou assim, não, eu tenho que ver se isso é verdade. Esse lugar é tão ruim assim que eu tenho que descer lá. Porque o que os anjos estão dizendo aqui, esses comentários, é o famoso fuxico dos anjos lá em cima, né? Porque tem agora o tal do fuxico gospel, agora tem o fuxico dos anjos. Estava lá os anjos fuxicando lá no céu. Ei, você viu o que está acontecendo lá em Sodoma e Gomorra? Tem homem pegando homem lá. Mulher pegando mulher. Abuso. Um matando o outro. Deus estava assim. Ei, está acontecendo aí? O que vocês estão conversando aí? Nada não, Senhor, nada não. Já ouviu? Quando está aquele cochicho, aí pergunta para a pessoa, o que você está falando? Oh, nada não, deixa para lá. Não preocupe-se, Senhor, com a besteirinha. Deus fala assim, como é que é? Eu quero saber o que vocês estão falando. Aí eles vão lá e falam, o clamor de Sodoma e Gomorra, está acontecendo isso. Aí Deus, não é possível. É possível sim. Deus falou, então eu vou descer lá e eu vou verificar. E Deus fez o quê? O próprio Deus desceu lá para verificar. Então, meus queridos, o ambiente que você anda, o ambiente que você frequenta, o ambiente que você fica, ele vai te influenciar de alguma maneira. O ambiente, ele vai te direcionar. Ou ele vai te levar para Cristo, ou ele vai te afastar de Cristo. Você tem que escolher os ambientes que você anda, para que você possa ser uma pessoa que vai impactar a sua geração. Você tem que ser uma pessoa que anda em ambientes que você vai fazer a diferença. Uma pessoa que não deixa ambientes influenciar. Eu e você fomos chamados para ser santos. A palavra santo significa separado. Não quer dizer que nós não vamos nos misturar. Porém, nós temos que saber até onde nós podemos acompanhar certas pessoas. Porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que fala na sua vida vai direcionar você para onde você tem que caminhar. Seja para o bem ou seja para o mal. Eu já falei isso aqui antes. Se você anda com uma pessoa que só sabe falar palavrão, você vai fazer o quê? Começar só a falar palavrão. Se você anda com uma pessoa
que só faz coisa errada, mesmo você não fazendo, a sua fama vai ser que você faz coisa errada. Me diga com quem andas, e eu direi quem és. A própria Bíblia fala, trazendo para a Bíblia, os maus costumes corrompem. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai abrir. Entenda. Ló, ele já estava tão cheio de Sodoma e Gomorra dentro dele, que provavelmente já fazia tempo que ele estava ali. Já estava tão cheio o seu coração das coisas que estavam ali, que ele já decidiu que quem ia dar direção para a vida dele era ele mesmo. Ele deixou de ouvir até o que Deus falou para ele. E é isso que acontece muitas vezes. Quando nós estamos tão cheios de nós mesmos, nós deixamos de seguir a direção de Deus. Você sabia disso? Quando nós enchemos o nosso coração, eu posso, eu sei, nós começamos a dizer para Deus, agora não é hora, hein? Não é desse jeito, vai ser assim, eu quero assim, se não for assim não precisa fazer. Quando você está tão cheio de você mesmo e das suas coisas, você começa a falar para Deus como Deus tem que fazer, a hora que tem que fazer e da maneira que Ele tem que fazer. Entenda? Deus não é nosso mordomo. Deus é nosso Criador. O problema é que nós não entendemos que Deus tem o melhor para mim e para você. E nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. E Ló chegou para o anjo e falou para o anjo, eu sei o que é melhor para mim. O anjo deu uma ordem específica para ele. E o que ele faz? Olha lá no verso 17. 19, 17. Coloca 19, 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja para a sua vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície. Fuja para as montanhas ou você será... Não foi uma ordem direta? O anjo falou para ele, vaza, vai para as montanhas. Próximo. Ló, porém, disse, não, meu Senhor. Ele disse, não, meu Senhor, exclamação. Ele está afirmando para o anjo, eu não vou para lá. Eu não vou fazer o que você está falando. Eu não vou obedecer o que você me está direcionando para fazer. Eu vou fazer o que eu quero. Porque eu sei o que é melhor para mim. Ló já estava tão cheio de Sodoma e Gomorra no coração dele, que ele já se tornou uma pessoa o quê? Prepotente. Que ele já sabia o que era melhor para ele. Continuando, verso 19. Seu servo foi favorecido pela benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. De novo, não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e eu morrerei. O que o anjo tinha falado no verso 17? Volta lá. Volta lá. Fuja para as montanhas, ou você será morto. O anjo falou para ele, não, você pode ir para as montanhas, que lá você não vai morrer. Se você for para qualquer outro lugar, você vai morrer. O anjo deu uma ordem direta para ele. E no 19, volta lá. Se eu for, não posso fugir para as montanhas, senão a calamidade cairá sobre mim e morrerei. Deus dá uma ordem muitas das vezes direta para a gente acha que nós sabemos o que é melhor para nós. Deus está falando para você, faça desse jeito. Escute o que eu estou falando para você. O problema de nós não escutarmos a Deus é o nosso coração que ainda não está alinhado com o Senhor. Quando nós alinhamos as nossas vontades com Deus, as coisas começam a acontecer na nossa vida.
Os milagres de Deus começam a aparecer quanto menos você espera. O sobrenatural, ele começa a abrir as portas. O problema é isso. Nós, como seres humanos, nós temos um coração doble, um coração, acho que é dúbio que fala. Não sabe o que quer. Duas direções. O homem acha que no seu coração ele pode enfrentar o mundo. Que os caminhos dele, do homem, é os melhores. Os nossos caminhos são os melhores. Nós sabemos o que é melhor. Mas Deus, ele diz a seguinte coisa para mim e para você em Provérbios. Provérbios 14, verso 12. Diz assim: há caminhos que parecem certos para o homem, mas no final conduz a Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Deus, ele nunca prepara algo para nos prejudicar. Tudo o que Deus faz é para nos levar para um nível superior. Tudo o que acontece na nossa vida é para nos lapidar para sermos melhor amanhã. É melhor. Eu não sou o que eu era ontem. O que eu fui ontem, hoje eu sou melhor. E amanhã eu vou ter que ser melhor do que eu sou hoje. Nós estamos numa caminhada progressiva. Estamos progredindo. Porém, muita gente está degredindo. É essa a palavra? Degredindo, voltando para trás. Por quê? Porque elas têm se permitido contaminar com o ambiente. Elas têm permitido o seu coração se fechar para as direções de Deus. E tem tampado os seus ouvidos e não escutado aquilo que Deus tem falado para eles. Se você acha que o teu caminho que você está seguindo é melhor do que Deus tem para oferecer, vá em frente. Mas lembre-se de Provérbios 14, 12. E diz: há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduz à morte. O anjo também deu uma ordem bem específica para eles, dizendo que não olhem para Sabe quando você olha para trás? Sabe quando Deus te dá algo e você olha para trás? Sabe o que você realmente está falando para Deus? Aquilo que eu conquistei lá atrás é melhor do que você tem para me oferecer hoje. Aquilo que eu tive lá atrás, que tu me destes lá atrás, é melhor e muito maior do que você está me oferecendo agora. Entenda, você não foi chamado para ser museu, você não foi chamado para viver do passado. Você foi chamado para cada dia receber algo novo da parte do Senhor. Cada dia é algo novo que o Senhor traz na tua vida. E nós precisamos entender, a mulher de Ló estava olhando para trás, não é por causa para ver o que estava acontecendo. O anjo foi específico: corra para as montanhas e não olhe para trás. Não olhe, esqueça, abandone, deixe tudo que está para trás, não olhe. A mulher de Ló não estava olhando para ver o que estava acontecendo. A mulher de Ló estava dizendo: tudo que eu conquistei ficou lá. Tudo que eu tinha de melhor ficou lá. Fazendo o quê? Desprezando aquilo que Deus tinha de melhor para eles. Porque se Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra, Deus ia dar um novo início na vida de Ló.
Deus ia dar algo novo para Ló e para sua família. Porém, a mulher de Ló preferiu viver do passado. Quantos de nós estamos presos no passado? Olhando para trás, falando assim, nossa, minha vida no Brasil era melhor. Quantas pessoas são escravas de outras pessoas, porque as pessoas decepcionaram você lá atrás, a ponto de você estar magoado há 10, 15, 20, 30 anos, e você não consegue se liberar dessa mágoa do seu coração. Não consegue perdoar. Pessoas que te decepcionaram, que te discriminaram, que falaram que você era incompetente, que você não ia dar nada. E você guarda isso, e você, toda vez que você está conseguindo algo na sua vida, você auto se sabota. Você vira para trás e fala assim, eu não vou ser ninguém, eu não vou conseguir. Se eu tivesse deixado isso entrar no meu coração, você pode ter certeza que eu não estaria aqui hoje. Minha mãe é testemunha disso. Todo mundo fala, você não vai dar nada. É um zero esquerda. Você não é ninguém. Seu final da sua vida é com a boca cheia de formiga. Preso. Onde eu estou? A graça do Senhor me alcançou, transformou minha vida e continua transformando cada dia que passa. E Ele vai continuar transformando. Porém, a mulher de Ló, ela decidiu não abrir mão do seu passado. Ela se prendeu a isso. E por causa dela estar presa ao seu passado e às coisas que ela tinha conquistado, no verso 26, a Bíblia diz, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Quando eu e você olhamos para trás, biblicamente falando, o próprio Jesus disse que você não é digno nem do reino dos céus. É Jesus que fala, não sou eu. Você não é digno do reino dos céus. Quando nós botamos a mão no arado para fazer algo e desistimos, Jesus diz, você não é digno do reino dos céus. Já parou para pensar? Deus te dá algo no meio do caminho e fala, cansei, não vou fazer mais, vou desistir, vou abandonar. Está lá, ó. Lucas capítulo 9, 62 diz, ninguém aqui põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino dos céus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Jesus fala, lembrai-vos da mulher de... É a única pessoa, a única mulher que Jesus cita e fala assim, lembra do que aconteceu com ela. Lembra. O que ela fez destruiu a família dela. O ato dela de olhar para trás destruiu sua família completa. Por causa do ato dela de olhar para trás, até incesto aconteceu na família. As filhas dormiram com o pai, porque o pai não tinha como levantar descendentes. As nossas decisões e os ambientes que nós vivemos, eles direcionam aonde nós vamos chegar. Cuidado os ambientes que você anda. Cuidado se o seu coração não está alinhado com Deus. Você vai falar para o Senhor o que Ele tem que fazer e não o que Ele deve fazer.
Existe uma diferença você falar o que ele tem que fazer e permitir ele fazer aquilo que ele deve fazer. Se queremos um reavivamento, nós precisamos realmente abandonar tudo aquilo que nos impede de passarmos por um novo estágio, para passarmos para uma nova dimensão com Deus. Ontem eu conversava com uma pessoa e ele citou um versículo para mim que não fazia parte da mensagem. Nós estávamos conversando e esse versículo vinha. E o Senhor colocou no meu coração, não está lá, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Isso me abriu o olho, assim, deu um estalo na minha vida. É o apóstolo Paulo, Filipenses 3, versos 13 e 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Quer conquistar? Quer alcançar o que Deus tem para você? Esquece do passado. Abandona o passado. Já. Águas passadas não movem moinho. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Aí Paulo continua. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Entenda, enquanto você estiver preso no seu passado, você vai ficar ancorado no mesmo lugar. Barco ancorado é fácil de ser destruído na tempestade. Quando chega a tempestade, a primeira coisa que os barcos fazem é levantar as âncoras. E tem gente sendo destruída porque está ancorado no passado. Abre mão do teu passado, olha para frente, para de olhar para trás. As tuas conquistas de ontem não valem para hoje. Foi bom para aquele tempo. Deus tem algo novo preparado para você. Algo maior, superior. Algo para transformar a tua vida, para impactar gerações. Irmãos, o que Deus tem para você é maior do que o teu passado. Ele fala em Jeremias, ele é muito claro lá em Jeremias, e eu vou concluindo com isso, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Enquanto eu e você ficarmos presos no passado, vivendo daquelas coisas que aconteceu lá atrás, daquelas vitórias que você teve lá, aquilo é fichinha para as vitórias que você vai ter amanhã. As vitórias que Deus tem preparado para você são muito maiores. Muito maior. Deus está chamando para você, let it go. Deus está dizendo para você, let it go, o seu passado. Let it go what happened back then. O que aconteceu lá atrás. Deixa ir embora. Sabe como eu vejo muitas pessoas, hoje, quando eu estava estudando a palavra de manhã, pessoas segurando a corda. Sabe quando você está fazendo aquele cabo de aço? É cabo de aço? Cabo de guerra, que você fica assim, ó. E o negócio está começando a cortar a sua mão, a corda está puxando e você continua insistindo. Em vez de você abrir a mão e deixar sair, você continua, não, eu não vou. A sua mão já está em carne viva e você continua puxando a corda. E Deus fala, deixa aí, solta. Para de forçar, porque é Ele que vai forçar para você, é Ele que vai fazer, é Ele que vai abrir as portas. Você não precisa ficar se matando, se Deus já falou que Ele tem para você planos de dar-te
esperança e um futuro. Mais uma vez, let it go. Abre as tuas mãos e deixa aí quem te ofendeu. Deixa aí quem te abandonou. Deixa aí quem te traiu. Deixa aí quem te decepcionou. Deixa aí. Deixa aí. Deixa as tuas vitórias, as tuas conquistas do passado no passado, porque já ficou lá. O que passou não volta mais, irmãos. Viva o novo de Deus hoje. O que Deus tem preparado. Tenha certeza que o ano de 2025, grandes coisas vão acontecer. No nosso meio e ao redor de nós. Sabe por quê? Porque nós vamos estar tão cheios da presença do Senhor. Nós vamos estar passando por um arrevamento tão grande nessa igreja. No ano de 2025. Que nós vamos estar transbordando para todo lado. As pessoas vão começar a vir lá de fora para ver o que está acontecendo aqui dentro. Pessoas vão começar a vir dos 4 cantos para ver os milagres que vão estar acontecendo aqui dentro. Por quê? Porque eu quero alinhar meu coração com o Senhor. E quando o nosso coração realmente estiver alinhado com o dele, quando nós estivermos na sintonia de Cristo, você pode ter certeza que tudo que nós falarmos, profetizarmos, vai acontecer. Sabe por quê? Porque o nosso coração está alinhado com Deus e tudo que nós falarmos vai vir da boca do próprio Deus. Quando você se alinha com Deus, não é mais você quem fala, é o Senhor. É Ele que fala através de você. Tenha certeza que o reavivamento, ele vai acontecer no nosso meio. Tenha certeza que, mas para que isso aconteça, nós temos que sair dos ambientes tóxicos que nós temos caminhado. Tudo que tem influenciado. Temos que parar de falar para o Senhor o que Ele deve fazer e deixar Ele ser Deus na nossa vida. Esse é o grande problema muitas vezes, que nós não deixamos o Senhor ser Deus na nossa vida. Nós queremos comandar a Ele. Deixe Deus ser Deus na sua vida. E terceiro e último, não olhe mais para trás. Olhe para frente, porque o seu objetivo não é aqui, é a eternidade. E para você chegar na eternidade, você tem que abrir mão do teu passado. Let it go. Em nome de Jesus. Let it go. Coloque-se de pé. Nós estamos um pouquinho atrasados. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Minha pergunta para você é simples e direta. Quantos estão dispostos a alinhar o seu coração com o coração de Deus? Quantos estão dispostos a fazer esse alinhamento com Deus? Porque somente através desse alinhamento com o coração de Deus é que nós poderemos ser reavivados. Somente através desse alinhamento espiritual com o Senhor, sintonizar com Deus, é que nós vamos explodir em poder, em glória e principalmente no sobrenatural de Deus. É através desse alinhamento. É hora, irmãos, da gente tomar esse posicionamento e falar assim: Senhor, eu quero me alinhar contigo. Eu quero tomar uma posição de alinhar o meu coração com o teu. A única coisa que eu vou falar para você é assim, ó, é entre você e Deus. Você levanta a tua mão e fala com Ele. Você vai falar com Ele. Levanta a sua mão e fala assim: Senhor, hoje eu quero alinhar o meu coração com o teu coração. Começa a orar. Alinha o teu coração com o Senhor. Dá essa liberdade para o Espírito Santo agora.
e fala: alinha, Senhor, vem sobre mim, alinha meu coração com o teu. Eu quero, Senhor, ouvir a tua voz, eu quero estar sintonizado contigo, eu quero sintonizar-me, Senhor, com a tua presença. Vem, Espírito Santo, toma conta, Senhor, desse lugar. Abre, Senhor, as comportas dos céus aqui agora, Senhor. Espírito Santo, vem passear no nosso meio. Senhor, alinha nosso coração, Senhor. Alinha, Senhor, a nossa vida, Senhor, com a tua vontade. Alinha, Senhor, a nossa vida, para que nós, Senhor, sejamos, ó Pai, reavivados, Senhor, para que nós venhamos a fazer aquilo que Tu tens para oferecer, Senhor, para nós. Aleluia, Senhor. Pai, nós chamamos a existência do Senhor a esse ambiente. Assim como nós aprendemos nessa manhã que o Senhor foi um assunto do Senhor, aquela cidade. E essa igreja é um assunto do Senhor. Essa igreja, meu Deus, é um assunto porque por ela o Senhor morreu, o Senhor deu a vida. E nós estamos aqui nessa manhã para renovar os nossos votos, Senhor, para colocarmos diante do Senhor, ó Deus, as nossas emoções. E o nosso passado não nos pertence mais. O nosso passado, ele já passou. Não deixe que esse passado seja tenebroso ao ponto de paralisar esta igreja, de paralisar esse povo. Que esse povo, ó Deus, a partir de agora, eles cortem, ó Deus, essa corda que segura, que prende ele ao passado. Eles estão presos, ó Deus, ao que foi feito, o que se fez, o que fizeram com eles. Mas como Paulo diz, eu trago sobre mim, ó Deus, as marcas de Cristo. E essas marcas eram um memorial. E assim seja um memorial na vida dessa igreja. E que eles estejam, ó Deus, dispostos, Senhor, ao mar novo, a situações novas, ó Deus, a ser levado por ondas maravilhosas, Senhor, no meio do oceano. Que eles não se... que o coração deles não venham parar, ó Deus, a um lugar, ó Deus, que eles não conheçam a grandiosidade do Senhor, que eles não estejam amarrados, ó Deus, ali, ó Deus, naquela praia, mas que eles possam receber, assim como Pedro, João e Tiago, que eles possam ir ao alto mar e lançar as suas redes. Meu Deus, que o passado deles não seja um escravizador na vida deles, mas que o futuro seja transformador na vida deles. Que eles sejam ousados de caminhar aonde, ó Deus, eles não imaginavam. Que eles sejam ousados de ir, ó Deus, aonde, ó Pai, eles imaginaram que não iriam, Pai. Mas que o passado seja resolvido. Que a mágoa, a tristeza, os traumas, ó Deus, a vaidade, Senhor, a intelectualidade, ó Deus, tudo, ó Pai, que está relacionado ao passado, que eles aprendam, ó Deus, relacionar com o Senhor, esquecendo que das coisas que para trás ficam. Eu vou pela fé por aquelas que estão diante de mim cada dia, como Paulo falou, meu Deus, esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Meu Deus, não é certo ficarmos deprimidos, não é certo ficarmos tristes, não é certo ficarmos, ó Deus, injuriados com o nosso passado.
enquanto o Senhor já resolveu na cruz tudo isso. Cura essa igreja, cura essas pessoas. Eu não sei se eles querem isso, Senhor. Eu não sei se eles querem esse processo, porque o processo da cura, meu Deus, vai mexer naquilo que tem, ó Deus, trazido essas dores. E quando o Senhor chegar para fazer essa cirurgia, vai doer, Senhor. Vai, ó Deus, parecer que não vai valer a pena, porque o processo é dolorido. Mas Ele é curador. Ele é curador. Somente aqueles que colocam nessa brecha para ser curado, para receber essa cirurgia. E Paulo sabia o que ele estava falando, porque ele falou que trazia sobre ele essas marcas. E toda cirurgia deixa uma marca. E todas as vezes que nós olhamos para aquela marca, nós entendemos que ali houve, ó Deus, uma intervenção. E essa intervenção que nós pedimos, umas pessoas resolvidas, pessoas, meu Deus, que entenderam o seu chamado para a sua geração. Como enviarei eu? Como nós vamos resolver problemas se nós somos problemáticos, somos doentes emocionalmente, somos fracos, Deus? É isso, Pai, que nós pedimos, porque na cruz está a solução de todas as coisas, Pai. Meu querido, volte para a cruz, porque lá haverá avivamento. Volte, coloca as suas ansiosidades, coloca o seu medo, as suas dores. Não tenha medo do futuro, tenha medo do passado, que é uma prisão. O futuro é algo que Deus deu para libertar e não para aprisionar. Coloque os seus pés sobre as águas. Navegue por águas que você ainda não as conhece. Tenha experiência que Deus está dando para você, que já deu, que está em águas profundas. Faça como o profeta, água no tornozelo, no joelho, sobre os peitos. Mas aí eu falo, eu quero as águas que me levam, as águas que me conduz. Resolva o seu passado, resolva o seu passado, porque o presente é extraordinário. E eu posso falar isso para você, porque eu trago marcas na minha vida, e eu sei o quanto é libertador. Quando você lembrar do seu passado, você vai rir. Mas quando você lembra do seu passado e entristece, porque ele não está resolvido, lança sobre o mar do esquecimento. Aramacheira e canta na base. Vem cá, pastor Cláudio. Levante sua mão aqui para esse reverendo aqui. Pai, obrigado. Obrigado pela vida desse homem. Obrigado pela vida da esposa, do filho. Nós apresentamos, ó Deus, a vida do teu servo. Não tem sido dias fáceis. E eu sei que não haverá dia fácil também. Mas existe dias que o Senhor o tomará de força, de ousadia. Como nós olhamos no Velho Testamento, que ele se empoderava do teu poder, e eles iam para cima, cheio de graça, de autoridade, de unção, de poder, por causa de um reino, em defesa, meu Deus, do povo. E o maior líder é aquele que sabe morrer pelo seu rebanho. Todos que fizeram isso, o nosso Senhor, nós vemos Abraão, nós vemos, meu Deus, homens como Davi, Senhor. Nós vemos homens como Pedro, Tiago, João, Filipe. Nós vemos como homem como Paulo, como Barnabé, meu Deus, que pegou o melhor que tinha, Senhor, para servir o Senhor. Esses homens, eles foram selecionados. Eles pegaram a sua oportunidade e fez delas suas vidas. E nós lembramos desses homens, Senhor, não é por causa do nome, mas nós lembramos por causa dos feitos. E o teu servo está aqui nesta manhã, meu Deus.
lutando por esse rebanho, acertando, errando, mas o importante, Senhor, que cada dia ele se sente desafiado a melhorar não por causa somente do rebanho, mas para ser mais parecido com o Senhor, para ter mais do Senhor, para falar mais coisas que o Senhor fez e vai fazer. E eu quero, como igreja do Senhor, abençoar a vida desse sacerdote, dá ele capacidades, dons, maravilhas, para que ele possa conduzir esse rebanho, Senhor. Dá ele o cajado da autoridade, dê um rebanho que se submete, pessoas curadas, pessoas que não vão ficar dentro de casa, ó Deus, dia e noite, noite e dia, sem render, sem produzir espiritualmente. Pessoas que vão entender que ele tem um chamado, meu Deus, um chamado para evangelizar, um chamado para conquistar. Mas lembra que o maior evangelismo não é o que sai da boca, é o que ele faz com as suas atitudes e com as suas escolhas. Que você seja luz nas escuridão, que você seja água no deserto, e que você seja abrigo em tempo de tempestade. Isso é o maior evangelismo. Que as pessoas possam lembrar de vocês nos momentos das lutas e pelejas, e que as pessoas possam lembrar de você quando elas passarem por esse processo e dizer: obrigado, porque o Senhor trouxe alguém que pôde me ajudar quando eu mais precisei de uma pessoa para mim poder me alinhar novamente. Nós abençoamos, nós declaramos a tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, repouse sobre esse povo, sobre essa igreja, e que eles sejam realmente soldados do Senhor, que eles não sejam medíocres, que eles não sejam fracos, que eles não sejam covardes, mas que eles se entendam, Senhor, que se morrer por causa da tua glória, isso é mérito, isso é tudo na nossa vida, Senhor, porque junto de ti nós iremos caminhar, nós iremos marchar. Senhor, conte conosco, conte com essa igreja, Senhor, conte com esse povo, Pai. Traga homens e mulheres sedentos do Senhor, traga homens e mulheres que entenderão o processo de implantar um reino, Pai, de implantar, ó Deus, salvação, de implantar, ó Deus, nos lares, na casa, que o teu reino vive, Senhor, que o teu reino está entre os homens, que o teu reino está entre os casais, que o teu reino está dentro de nós. E nós queremos pessoas que estejam fogo nos olhos, pés como da corça, coração de um gigante, Senhor, para conquistar, para não serem amolecidos, mas para ser fortificado no Senhor. Nós lançamos no Senhor tudo isso e abençoamos a vida do pastor Glauber, da esposa, do filho, de cada um desses rebanhos, de cada uma dessas ovelhas. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Não dá nem vontade de ir embora. Pode? Você quer dar uma vista depois? Eu vou fazer missões. Irmãos, vamos fazer missões rapidinho. A gente sei que está atrasado, sei que está todo mundo com fome. Renan não é. Quem está lá? O Gleber? Apaga a luz, bota o vídeo pra gente de missões. O gasofilácio de missões está lá dentro. Cadê meu pai? Ah, tá. Então põe o vídeo, porque não dá para ver lá do fundo. Aqui. Põe o vídeo pra gente fazer missões rapidinho. E baixa o Sérgio Filho, apaga a luz para mim, por favor, da tela.
Senhor, te agradecemos, aleluia, o alimento que teremos, aleluia. Aleluia. Irmãos, o meu sonho é não ter que tirar uma oferta especial para missões. Eu creio que nossa igreja, pelo tamanho que a nossa igreja é uma igreja muito próspera. Eu tenho certeza que os irmãos são pessoas generosas. Então eu quero desafiar os irmãos a fazer uma oferta para missões diferente. Não ofereça $1, $2. Irmãos, nem a Bay Bridge custa isso. Nós pagamos até mais para isso. Eu sei que muita gente pode ter aquele, mas $1 para eles é muito dinheiro, porque um prato de comida custa 25 centavos para eles. Não. Quando nós damos o nosso melhor, nós recebemos o dobro de melhor da parte de Deus. Entendeu? Não tem nada demais você dar $1. Talvez o que você tem de melhor seja $1. Porém, eu quero desafiar você a passar a ser uma pessoa mais generosa. Porque quando nós enviamos o dinheiro lá, é 100% para o pastor e para as crianças. E ele depende da gente. Porque você não sei se o seu irmão sabe, mas está tendo uma guerra civil lá dentro do país. Então está cada vez mais difícil ele se mover. Teve, acho que 2 semanas atrás, eles cancelaram a internet, eles cortaram a internet, não tinha comunicação dentro do país. E o pastor Alberto, ele se levanta durante a madrugada para estar orando com a gente aqui. Lá ele está, acho que 12 horas à frente, 9 horas à frente, uma coisa assim. Então, às 3 horas da manhã, quando a gente tem oração, ele levanta para orar com a gente. Então, é um homem que a gente tem visto que ele tem dado testemunho. Ele tem sido uma pessoa e ele tem dado conta do que ele faz. Ele mostra com as fotos, com os vídeos que ele manda. Entendeu? Então, nós sabemos que nós estamos mandando para uma pessoa que tem credibilidade com a gente. O pastor Alberto, ele anda com a gente, com a igreja, já tem o quê? 15 anos, irmão Luciano? 10, 15 anos, né? Para esse período. E assim que eu puder, eu vou para a África. Eu vou lá para ver, ele já sabe. E o pastor Sérgio. E quem quiser ir, pode ir também. Eu vou levar o John comigo também. Então, nós vai tudo. Vai eu, John, Alex, pastor Sérgio. Quem quiser ir, nós vai para a África. Que um monte de homem lá, o povo não vai mexer, não. Então, seja hoje uma pessoa generosa. Se você ia dar 5, dá 100. O Gleb está dizendo que o pastor Sérgio vai ser o tradutor na África. Então, se você vai dar 5, dá 100 hoje. Está chegando o final do ano, vamos abençoar. Irmãos, nós ganhamos muito bem aqui. Nós somos prósperos, somos pessoas, nós temos que ser desafiadas. Se a gente não for desafiado e a gente não sair da nossa zona de conforto, nós não vamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Pessoa confortada não vive o sobrenatural. Nós temos que ter sangue no olho com a faca no dente. E vai ser assim que nós vamos romper. Amém? Então, se você tem a oferta pronta, pode trazer. Se você não tem, vai mandar para o Vema. Não esqueça de colocar missões e falar que é para missões, mas faça uma oferta hoje. Tenha se você precisa do envelope, meu pai tem um envelope, só levanta a mão. Desafie você mesmo. Se desafie. Amém?
Os anúncios é rapidinho. Eu só vou anunciar que essa semana nós não temos célula nenhuma, mas nós temos nosso jantar na quarta-feira, irmãos. Não é quinta, é quarta-feira. E eu vou pedir para os irmãos não saírem correndo, que nós temos que tirar as cadeiras e trazer as mesas aqui para dentro, está lá fora, para a gente já deixar montado. Então nós vamos tirar um pouco das cadeiras, vamos lá para a sala lá atrás. Então não saia correndo, os machos, por favor, para carregar a cadeira. Incluindo o Alex. O Alex é ninja quando se trata de carregar a cadeira. O Alex é aquele ninja que joga a bombinha de fumaça e faz assim, psh, cadê o Alex? Glória a Deus. Então, irmãos, essa semana nós não temos célula, nós temos a oração amanhã, porém, quarta-feira nós temos o nosso jantar, já está tudo pronto, a comida já está tudo encomendada. Então, eu acho que vai ter uma pequena mudança só no cardápio, mas vou deixar aí para os irmãos em aberto, os irmãos vão comer. Então, nós vamos preparar, nós já vamos deixar basicamente o prédio pronto para quarta-feira. Começa às 8 horas. Se você ainda não acertou e não confirmou, acerte ainda hoje, porque eu tenho que pagar, ok? É $40 por adulto. E eu garanto para você, a comida vai ser boa e o culto também vai ser bom. Amém? Pastor Sérgio. Nós temos cantina, nós temos bolo e arroz doce ali atrás. Amém. Hoje, o Jean, vem cá, Jean. João. Ele falou Jean, eu fiquei, quem que é Jean? Olhou para mim e falou Jean. Por que eu chamo de Jean, né? Tem cara de Jean, né? O João, ele é... Nós somos da mesma cidade, né? Mas eu conheço mais o sogro dele. Então, Jean, eu lembro dele lá, mas muito pouco. E quando ele chegou aqui na igreja, o sogro dele faz um excelente trabalho na Igreja Brasil para Cristo, lá no Brasil, que é um amigão meu, muitos anos já de amizade, chimarrão. Nós damos chimarrão muito junto. E ele ficou com a gente aqui nesse tempo que ele veio para cá e veio e todo domingo está com a gente, mas ele está voltando para o Brasil agora, semana que vem. Porque senão ele queima. Hã? Quinta. E você está convidado para jantar com a gente na sexta, na quarta. Hoje é domingo. Essa semana, hoje é o primeiro dia de semana. Essa semana. Eu falei semana que vem? Falou. Então, desculpa, irmão. Só para ver se você está atento mesmo. Por isso que eu fiz isso. É uma estratégia minha. E ele ficou aqui com a gente esse tempo. Quarta-feira, esse é o nosso convidado especial para estar aqui jantando. E você não vai pagar a sua, não. A igreja vai ofertar na sua vida esse jantar. Mas tem que vir à noite. E o tempo que ele teve com a gente foi muito bom. E que você leve um abraço para o pastor Miguel, para a sua família, para a sua esposa. E o dia que você regressar, voltar, né? As portas estão abertas para você. Amém? Fazer a oração indiana ali para o Brasil. Estou fazendo voltar. Está sendo enviado. Amém. Pai, nós queremos... Você quer falar alguma coisinha? Não. Só agradecer a todos os irmãos. Amém. O pastor especial. Amém. A todos. Foi muito bem recebido. Foto. Tirar uma foto. Tirar uma foto? Tirar uma foto, então. Vamos orar, então? Levante sua mão aqui. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do João. Quero agradecer pelo tempo que ele esteve com a gente. Quero agradecer porque o Senhor trouxe toda a família. A esposa dele voltou com as filhas. E ele permaneceu aqui por mais um tempo. E eu espero que nesse tempo que ele teve aqui, o Senhor possa ter falado com ele, ministrado no coração dele, que o Senhor possa ter ensinado ele, ó Deus, coisas maravilhosas que essa terra ela tem para nos ensinar. E leva ele nas tuas asas, Senhor. Leva ele na unção do teu Espírito, que chegando lá, ó Deus, a família, a esposa, as filhas,
a família, ó Deus, dele, a parentela deles esteja bem e que ele possa ter muita alegria no seu retorno, Pai. E que portas possam se abrir ali para ele no Brasil, ali em Goiânia, que ele possa, meu Deus, ser bem sucedido naquela cidade. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Está abençoado, meu querido. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor também nesta noite, nesta manhã, por esse culto maravilhoso. Leva cada um nas suas respectivas casas, debaixo das tuas mãos, Senhor. E que essa semana seja uma semana muito produtiva na vida de cada um dos meus irmãos. Que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja não somente agora, mas para todo e sempre. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê um abraço em umas 5, 10 pessoas. Está encerrado em nome de Jesus. Até quarta-feira, viu? 8 horas.